O vereador de Natal, Daniel Valença, do PT, viralizou hoje por acusar a engorda de Ponta Negra com um futuro aumento no preço do peixe vendido em Natal. A declaração foi dada no plenário da Câmara Municipal do Natal. Daniel Valença tem sido um forte crítico da engorda de Ponta Negra. Segundo ele, a obra acabou com a praia, está causando o afastamento de crianças e idosos, além de prejuízos para os vendedores de pescados. Vamos assistir a um trecho da fala do vereador Daniel Valença. Pescadores não conseguem mais pescar. Já já a gente vai ver o preço do peixe, da lagosta, o preço do que a gente tira do mar aumentando na cidade, porque eles destruíram a praia de Ponta Negra. Destruição completa. Isso aí, a fala do oleoso Daniel Valença, eu chamo ele de oleoso por motivos óbvios, só olhar a filmagem, é engraçada, é fantástica, porque, e eu parabenizo Daniel, porque ele é o tipo do petista, é o que eu disse, a culpa é da galinha, do sol, pelo aumento do ovo, dos católicos, porque estão em jejum, como se nunca tivesse tido Semana Santa, a gente nunca tivesse tido o mês de fevereiro e de março, mas a culpa é disso. Aí ontem o aumento que a gente falou aí dos juros do Copom. A culpa foi do Campos Neto, que deixou numa ata há 3 meses atrás que tinha que aumentar viés de aumento. De 1%. Então assim, mas a culpa não é do Lula. A culpa do combustível, né? Lula já disse que o governo não tem poder sobre a Petrobras, mas ele se elegeu dizendo que ia abrasileirar os preços dos combustíveis. E agora, Daniel Valença disse que o aumento do peixe, e lógico que o peixe vai aumentar, não tenha dúvida que o peixe vai aumentar, porque o ICMS está mais caro. A gente tem grandes empresas aqui que pescam atum. E essas empresas para ir para o mar, Enio, elas vão ter que pagar a rede mais cara, o diesel do barco mais caro e, obviamente, os preços vão aumentar. Por quê? Por causa do ICM, por causa dos juros, que quanto mais juros os empresários pagam para poder fazer o negócio deles rodar, eles repassam e tem que repassar para o consumidor. Mas Daniel Valença, sabendo disso, ele sabe. Aí ele disse, olha, a culpa é de Álvaro, né, de Paulinho, porque eu queria saber se Natália tivesse sido eleita, se Natália ia pegar a areia e botar retirar e botar de volta da Jacida. A desengorda de Ponta Negra. Mas dentro da mente desse pessoal, e tentando, é a mesma coisa daquele negócio, o cabo de... o cabo tira a carteira do outro e diz, pega ladrão, pega ladrão, pega. O Daniel Valença disse, aumente de peixe. Daniel, vai ter aumento de peixe, vai ter aumento de carne, vai ter aumento de frango, vai ter aumento de linguiça, vai ter aumento de absolutamente tudo, Daniel. Lógico que vai ter. Então, assim, mas é interessante. Como eu disse, eu parabenizo a fala do vereador, porque é muito boa. É muito interessante, porque ele tem futuro dentro do legado da governadora, dentro do país, há 17 anos. 13 com mais 3, 16 anos. Nesses últimos 22 anos, que esse governo é o mesmo, das mesmas pessoas, o que é que a gente ganhou? Mais facções. Ciro Marques está questionando aqui, ele está dizendo, eu não sabia que Ponta Negra sustentava a cadeia produtiva do pescado natalense. Está sabendo agora. Não, mas você está sabendo agora, Ciro. É assim, mas porque é isso que eu digo. Não importa a realidade. Não importa, ninguém, pessoal, pesca lá em Ponta Negra. O nosso mercado de peixe aqui da Ribeira é peixe de alto mar. Mas não tem nada a ver isso, não. É tudo história. Eu acho, sabe o que é? A realidade. Mas existe uma colônia de pescadores lá em Ponta Negra. Né? Existe. Existe ainda. De 2 ou 3 que não pescam em Ponta Negra. Eles moram lá. Eles vão para o alto A mar. atividade, hoje em dia, existe 5, 6 jangadas, que inclusive eu até passei essa semana lá, até para ver a questão do alagamento, que eu não vi, que não tinha. Eles já estão vendendo, inclusive agora, só para você ter uma ideia, estão vendendo patrocínio nas velas. As velas ficam hasteadas na beira da praia, lá com uma propaganda, entendeu? Eu fui criança em Ponta Negra.
Eu vi as redes de arrasto em Ponta Negra antigamente. Hoje em dia praticamente é inexistente, não existe mais. Os pescadores envelheceram. Outra coisa, os que ainda existem, eles pescam em alto mar. Ninguém pesca com barco em praia, gente. Em beira-mar, não. Mas sabe o que é isso? Talvez é porque o vereador. De Natal, então, é isso que eu ia dizer. É porque ele é carioca. Ele entende do mar do Rio. Talvez entenda do mar do Rio de Janeiro. Mas aqui em Natal ele não consegue. Ele não tem ideia do que é pesca, não. Ele tem, pessoal.